Graça e paz, igreja, boa noite. Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo a essa terra de adoração. Eu vim aqui para chamar aqui à frente nossos preletores internacional, diácono Daniel e pastora Rita. Eu não entendi, o que aconteceu, Rita? O que aconteceu? Não, pera, vocês não entenderam, eu tirei a roupa, não é assim. Ela estava com uma roupa por cima dessa daqui, então alguma coisa aconteceu, mas glória a Deus. Ela, a pastora Rita vai pregar, Daniel vai falar um pouquinho. Vocês sabem, eles estão em Dubai, são pastores aqui da igreja, né? A pastora Rita é pastora, o diácono Daniel é diácono aqui entre nós. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui entre nós. Ela é filha, né? Ele praticamente também é quase que um filho nosso, né? Já veio para cá convertido, mas praticamente desde pequeno. E eu louvo a Deus pela vida deles, que tem sido uma grande bênção para nós. E eu gosto muito das palavras de Paulo, que eu preguei domingo, né? Paulo fala em Filipenses capítulo 1, ele fala que tem gente que nos dá saudade. Tem outras pessoas que a gente não gosta nem de lembrar, não é verdade? Que não faz falta, né? Nos trazem danos. Mas tem gente que nos faz falta. E Paulo fala lá em Filipenses 1:3, ele fala assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós, né? E eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Porque no versículo 5 ele diz uma verdade também que faz parte da vida de vocês, né? Pelo trabalho que vocês têm executado no Senhor, desde o primeiro dia até hoje. Amém. Desde que eu conheço vocês, vocês servem a Deus. Amém. E têm sido íntegros ao Senhor, têm caminhado com o Senhor, aqui no Chile, em Dubai, onde quer que Deus leve vocês têm servido o Senhor desde o primeiro dia até hoje. Então, que Deus use vocês de forma poderosa em nome de Jesus. Amém. E que a igreja receba em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, amém. Quer falar um pouquinho? Amém. Quer falar um pouquinho? Boa noite, igreja, a paz. O apóstolo falou que praticamente sou filho. Eu acho que lá atrás, quando eu tive a oportunidade de conhecer a igreja e comecei a me aproximar mais do Senhor e caminhar junto com a igreja e com o grupo de jovens e tudo mais, eu pude experimentar algo de Deus que eu até então eu não tinha experimentado. Minha mãe já tinha se convertido, eu tinha 11 anos de idade, mas quando eu tomei a minha decisão pessoal aqui na Resgate, de começar a andar com o Senhor e começar a caminhar com Ele, tentar conhecer um pouquinho mais dEle, começar a servir um pouco mais Ele, foi quando eu realmente percebi a mudança na minha vida. Eu comecei a ter o meu relacionamento com Deus, e não aquele da minha mãe me arrastando para a igreja, me obrigando a ir ao culto e tudo mais. Então, assim, eu me sinto realmente filho, filho aqui da Resgate, e me sinto realmente parte. Queria comentar só uma coisinha rapidinho, para não tomar o tempo da Rita, que tem uma palavra de Deus para a gente aqui nessa noite. Eu estava meditando, agora a gente estava vindo para cá, eu estava meditando, né? Poxa, quase um ano lá em Dubai já, 11 meses faz que eu fui para lá. E lá é assim, a terra do melhor do mundo, maior do mundo, mais rápido, mais forte, o mais tudo. E lá eu tive a oportunidade de chegar e conhecer, ver praias de águas cristalinas, fui naquele mercado do ouro, não sei se vocês já viram na internet, vitrines e vitrines com peças de ouro, assim, que cobrem todo o peitoral de uma pessoa. E lá o prédio mais alto do mundo, com um painel de LED que brilha de projeção inteira naquele prédio gigante. E aí eu estava pensando, uau, que coisa linda, que coisa tão fora da nossa realidade como brasileiros, como um araraquarense, que se vê aquilo, você fica maravilhado. E eu estava pensando naquela visão que João teve, quando ele viu os novos céus, nova terra, viu a nova Jerusalém, e ele via ruas de ouro e cristais e as pedras preciosas e aquela coisa que brilhava. Eu imagino como ele estava se sentindo ao ver aquilo que Deus fez, que é muito mais do que aquilo que o homem faz. E um versículo que eu e a Rita a gente tem assim, desde o começo do nosso relacionamento, e que estava inclusive no nosso convite de casamento, é aquele versículo que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado, aqueles que o amam.
assim, é incrível ver aquilo que Deus tem feito na nossa vida, e é aquilo que Deus pode fazer na vida de cada um. Dentro da sua realidade, dentro daquilo que você tem que realmente buscar caminhar mais com o Senhor, buscar servir mais a Ele, estar mais pertinho dEle, e Ele vai fazer realmente infinitamente mais na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, igreja. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Igreja, estou tão feliz de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus. Nós vamos orar, vamos ler a palavra, mas eu já vou responder a pergunta que muitos de vocês têm feito. Rita, como que é lá? O que vocês comem? Gente, a gente come arroz e feijão porque eu cozinho, amém? Se o Daniel está magrinho, aí é culpa dele, a comida é boa, não tem nada a ver com isso, a comida não é ruim, né, irmão? Nós comemos comida normal lá em casa, né? Tem comida árabe, lógico, estamos nos Emirados Árabes Unidos, mas vida normal. Eu vim vestida com uma baia, eu tirei para vir ministrar a palavra, mas eu vim somente para vocês conhecerem. Não é uma roupa obrigatória para pessoas que não são emirates, que não são da terra, né? Do baiano não existe, não fale do baiano, ok? Se o Jean estiver vendo o culto, do baiano é a Janaína é do baiano, né? Quem mora em Dubai é emirate, quem é da terra. E temos tido a graça de Deus, né? De adorar o Senhor e servir o Senhor lá também. Se você é velhinho na fé, você já deve ter orado pela janela 1040. A janela 1040, né, Wilson? Os velhos na fé? A janela 1040 fala, né, é um lugar por quem a gente já intercedeu muito, desde a intercessão lá de quando eu me converti, que a gente pedia que o Senhor abrisse este lugar do mapa do globo, para que a gente pudesse falar de Jesus lá. Pregar Jesus ainda é proibido. Nós temos liberdade de culto, mas não temos liberdade para evangelismo, né? É permitido em Dubai que haja igreja, num lugar, é um compound, é um lugar onde eles permitem que as igrejas façam ali as suas reuniões, mas Deus tem feito, o Espírito Santo de Deus tem salvado, e em lugares em que muitas vezes nós não podemos falar do Evangelho, o Senhor tem tocado vidas através de sonhos, pessoas, eu não posso falar muito, né, esse culto está sendo exibido, aliás, aproveito para dizer que o pastor da igreja mandou um beijo para você, o pastor Leandro, a pastora Dani, está entregue, eu estava com medo de esquecer de entregar o beijo, e para toda a igreja. O Senhor tem dado graça que a gente possa ter uma igreja lá, isto é um presente de Deus, tem havido salvação, é tudo que eu posso falar, tá bom? Deus está fazendo, grandes coisas inclusive, amém? Eu quero que você se coloque em pé, e nós vamos ler a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 26, eu vou ler com você do verso 36 até o verso 39. Mateus 26, do verso 36 até o verso 39. Presbítero Rafael, eu vim sem o meu relógio. Ouvi dizer que tem algum lugar que vai aparecer um cronômetro. Você me ajuda? Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Então vamos ler a palavra do Senhor e aí nós vamos orar. Mateus 26, de 36 a 39, diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Até aqui. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor, em oração nesse momento, pedindo, Pai amado, em nome de Jesus, que a Tua palavra ministre o mais profundo do nosso coração, do nosso entendimento, e que aquilo, Deus amado, que o Senhor deixou escrito, ganhe vida agora nos nossos corações, que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça, e que os Teus filhos possam receber a Tua palavra nessa noite, e serem alimentados,
e serem fortalecidos, e serem limpos, e que em nome de Jesus, Pai, possamos viver na nossa vida a Tua vontade perfeita. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Fala conosco, Deus. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Meus queridos, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Se vocês não pararam para pensar, eu quero que vocês pensem agora. O pregador que vem aqui e vem trazer uma palavra na noite, na quinta, no domingo de manhã, no domingo à noite, ele tem o seu momento para buscar a Deus. E é uma pessoa ou é outra? Mas eu quero falar para você uma coisa, que se você nunca parou para pensar, você precisa pensar nisso agora. O Espírito é o mesmo. A pastora Rita não é diferente da pastora Raquel. É o mesmo Espírito. E eu estou aqui desde quinta-feira passada. No culto de quinta-feira passada, você ministrou dizendo que nós não devíamos fugir do nosso chamado. Quantos estavam aqui na quinta-feira passada? Glória a Deus. Que Deus tinha um propósito, um chamado, que se nós estivéssemos cumprindo a vontade de Deus, nós seríamos abençoados. Que muitas vezes, quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente come o pão que o bicho limpa os pés em cima, porque a gente está lá com a cabeça dura tentando fazer do nosso jeito, e que Deus tem uma vontade. Domingo de manhã, o Espírito Santo falou assim através da pastora Simone, que nós precisávamos cuidar da nossa mente, porque o inimigo tenta pegar a nossa mente, porque se ele tocar a nossa mente, ele conduz as nossas ações. E Deus falou através da pastora Simone que nós devíamos fechar. Quem estava aqui domingo de manhã? Ela disse, você lembra o exemplo do computador? Eu achei fantástico. Lembra que ela falou que existem algumas janelas que você tem que fechar da sua vida? Quem lembra disso? Quem estava acordado? Amém, glória a Deus. Que nós tínhamos que fechar essas janelas e que haviam até arquivos da nossa vida, da nossa mente, que nós tínhamos que deletar. E que Deus quer cuidar da nossa mente para que a vontade do Senhor aconteça na nossa vida. E o que o Espírito Santo falou no domingo à noite? O Espírito Santo falou no domingo à noite que o Senhor Deus começou uma obra na nossa vida e que Ele quer terminá-la. E que Ele deseja que a gente viva a sua vontade e que nós sejamos doces e não amargos. É o mesmo Espírito, falando da mesma coisa. Eu sou da época que nós anotávamos no caderninho a pregação. Eu acho que isso já ficou meio ultrapassado. Mas eu vou te dar uma dica. Porque às vezes você pode pensar, puxa, Deus não fala comigo. Fala, irmão. Ele fala sim. De repente você que não está ouvindo direito. Eu tenho um grupo no WhatsApp que estou só eu. Chama-se Pra Mim. Eu coloquei meu marido, porque você tem que ter 2 pessoas para criar um grupo. Eu coloquei meu marido e expulsei meu marido. E aí, ali eu anoto as coisas que o Senhor fala comigo e outras cositas más. Você deve anotar aquilo que Deus fala. Qual que é o principal desta palavra? Qual que é o principal da palavra do culto seguinte? Porque é o mesmo Espírito. Ele vai usando pessoas diferentes, mas Ele quer falar com você. E falando sobre vontade de Deus, falando sobre a vontade perfeita de Deus, que é o que o Espírito Santo tem falado com vocês nesses dias e comigo também, a palavra que eu quero trazer nessa noite também é sobre isso, sobre a vontade perfeita de Deus. Jesus Cristo, Ele veio com um propósito. A palavra de Deus fala que Ele veio para trazer-nos vida e vida em abundância. Ele veio para curar, Ele veio para salvar. 1 João fala que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. E enquanto todo o tempo que Ele estava ali nos 3 anos da sua vida aqui na terra, fazendo a obra do Pai, cumprindo a vontade do Pai, Ele estava indo no caminho do pico, do cume, o momento mais importante que seria o quê? A sua morte e a sua ressurreição. Porque Ele veio para curar, alimentar, multiplicar pães, curar, tudo. Ele veio para cumprir essa obra terrena. Mas o principal, Ele veio para morrer pelo meu pecado e pelo teu. Ele veio para rasgar o véu de cima a baixo. Só que antes de chegar neste momento de cumprir essa vontade perfeita de Deus, Ele teve o Getsemane. E no Getsemane, Ele levou ali os seus discípulos. E Ele nos ensina algumas coisas sobre a vontade de Deus, que eu espero que você receba de Deus muito mais do que eu recebi ouvindo essa palavra do Senhor. Deus tem uma vontade. E a gente vai aprender na vida de Jesus Cristo hoje, como cumprir a vontade perfeita de Deus. Amém? Você vai comigo?
Eu duvido que se você caminha com Deus, você não sinta vontade de viver a vontade de Deus. Você sente, não sente? Na verdade, eu acho que essa deve ser a principal oração que você faz. Deus, que seja feita a tua vontade. A menos que Deus esteja falando as palavras dele esses dias nessa área, porque você está precisando fixar aí nesse conteúdo, né? Deus está repetindo como um bom mestre, para que a gente se volte para a vontade dele. No Getsemane, Jesus levou ali os seus discípulos, e num dado momento, ele se retirou para orar. Vamos ver 3 coisas que esse texto nos fala sobre como cumprir a vontade perfeita de Deus. A primeira coisa está aqui no verso 36. Você está comigo? Ele deixou os seus discípulos ali, e no final do versículo ele disse: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali para orar. Jesus foi orar para cumprir a vontade perfeita de Deus. Jesus é Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, uma realidade triste. Você sabia que muitos cristãos não oram, porque no fundo, eles acreditam que orar não adianta? Você acredita que existe uma triste realidade que diz isso? Que muitos cristãos não oram, esperam que aconteça, dizem, Deus, que se cumpra a tua vontade, mas não oram. Jesus orou. Todo o texto que nós lemos diz inclusive que Jesus ele estava triste, ele estava angustiado. E a primeira coisa que esse texto nos mostra é que ele orou. Quantas vezes, Dani, toca lá o alarme para orar? 5 vezes ao dia? Os muçulmanos, eles oram 5 vezes ao dia. Tem mesquita, mais do que... Todo lugar tem mesquita. Tudo, né? Todo lugar tem mesquita. Dá o horário da oração, eles começam... E começa um canto alto, e este canto é uma oração, é o chamado. Onde eles estiverem, aqueles que são desta religião, eles estendem o seu tapete, se curvam e oram. Em qualquer lugar que você estiver, em qualquer lugar, você está na padaria, no hotel, qualquer lugar, você olha, no canto tem a posição da flechinha apontada para Meca, porque eles oram na direção de Meca. E eles oram ali 5 vezes por dia. Eles oram para um Deus que está morto. Porque embora tenha todo esse luxo que o Daniel falou, e é verdade, lá é tudo aceso o ano todo, não tem Natal e Ano Novo, lá é tudo com LED, tudo com pisca-pisca, tudo. Você percebe que é superficial. A alegria verdadeira vem de Cristo. A alegria verdadeira não vem do dinheiro, não vem das posses. A alegria verdadeira não vem daquilo que se pode comprar. Então você vê a beleza, mas não tem a essência. E eles oram. Muito mais nós que conhecemos o Deus verdadeiro devemos orar. Só que muitos de nós não acreditam na eficácia da oração. Eu quero que você abra comigo lá em Tiago capítulo 5, verso 16. Irmão, eu quero dizer para você que tem orado pouco. Eu quero dizer para você que tem deixado de orar, porque você já orou por algumas coisas e você não viu resposta. Você precisa voltar a orar. Jesus, no Getsemane, no momento de tristeza e de dor, a primeira coisa que ele fez foi orar. Se você não orar, você não vai conseguir cumprir a vontade perfeita de Deus. Não adianta você cantar que é a vontade de Deus. Não adianta você somente desejar, como quem deseja algo vazio. Você está comigo aí em Tiago capítulo 5, verso 16. Eu não vou ler somente a parte B, eu vou ler tudo. Vai comigo lá. Estou escutando folhinha ainda, eu te espero. Amém? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Preste atenção a partir de agora. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A Bíblia diz que a sua oração, ela é eficaz. Quando você ora para que alguém se converta, a gente não está num ano de pedras na coroa, não é essa a palavra? Você precisa orar. A pessoa que não tem Cristo, ela está cega no seu entendimento.
Quem é que tira a cegueira? É a falação na cabeça que tira a cegueira? Eu espero que você já tenha entendido que quem converte do pecado, quem mostra o engano, é o Espírito Santo. Então, se você quer a salvação de alguém, você precisa orar. Se você quer que o seu filho se volte para Jesus, se você quer que ele volte para os caminhos, ou que ele realmente venha, porque ele nunca esteve, você precisa orar. Porque a palavra de Deus, que é verdade, diz que a sua oração é eficaz. E muitas vezes você está orando e não está vendo nada, mas o nosso Deus, Ele trabalha assim. O nosso Deus trabalha assim. Quando Moisés estava em cima do monte, e aqueles 2 homens estavam segurando, Adão e segurando os braços dele. Quem estava lá na batalha, Josué e todo o exército, podia não ter barulho. Mas Moisés estava lá orando e Deus estava agindo. Então, a primeira coisa que você tem que entender nessa noite é que você quer viver a vontade perfeita de Deus na sua vida? Você quer que as coisas parem de viver na bagunça, na desorganização, na força do seu braço? Você precisa aprender a orar. E você precisa entender que a sua oração, ela é eficaz. E mais do que eficaz, ela é uma arma. Abre comigo em Efésios, vamos lá. Efésios capítulo 6, verso 18. Efésios capítulo 6, verso 18. Sabe onde é que o inimigo quer tocar? Ele quer tocar na tua mente. Sabe por quê? Porque se você parar de orar, se você parar de crer, aí então ele toma conta. Eu recebi uma figura, eu não sabia como é que funcionava aqui o negócio da projeção, falei, nem vou atrapalhar a cabeça do presbítero Rafael. Era um pequeno, uma pessoa colocando um tijolinho por vez. E acho que a mensagem era a arte de fazer um pouquinho cada vez por dia, uma coisa assim. E eu achei fantástica aquela figura, porque na vida cristã, embora a gente gostaria, né, nós gostaríamos muito que tudo na nossa vida fosse assim, né? Mas não é. Muitas vezes na nossa vida é um construir diário. E a oração é isso. E aqui em Efésios capítulo 6, eu falei para vocês o versículo, verso 18, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu acho que eu vou destacar somente uma palavra desse versículo, a palavra vigiando. Você lembra de Elias orando para que chovesse? Quem lembra daquela passagem em que Deus fala assim, ó, Elias, avisa para Acabe que vai chover. Lembra dessa passagem? E ele fala para o moço assim, ele vai lá e ora, e ele fala para o moço ir ver. Aí depois ele manda o moço ir ver de novo. Quando a gente fala de vigiar, fala de a gente estar atento. Quando você ora por algo, quando você ora pela vontade de Deus, você tem que esperar. Como quem vigia, Johnny, como quem espera a notícia. Deus, o que o Senhor vai fazer? De repente Ele não vai fazer exatamente como você pediu. Porque o que Jesus pediu foi isso. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, foi o que o Senhor falou. Amém? Orar é uma arma. Ore e vigie e dependa do Senhor. E sabe o que o Senhor vai fazer quando você orar? Ele vai acalmar as águas. E se Ele não acalmar as situações ao seu redor, Ele vai acalmar o seu coração. Porque muitas vezes a gente pede para que Deus mude o nosso entorno. E aquela situação que nós estamos vivendo, na verdade o Senhor está permitindo para que transforme a nossa vida. Você entende? Orar não é empurrar a mão de Deus para fazer algo que a gente quer. Mas orar para viver a vontade perfeita de Deus, significa falar, Deus, estou aqui. Aqui está a minha angústia, aqui está a minha preocupação, aqui está a minha dor. Seja feita a tua vontade. Amém? Essa foi a primeira coisa que Jesus fez. Ele foi orar. E ele foi pedir a Deus para que ele pudesse viver a vontade perfeita do Senhor. Mas a segunda coisa que a gente aprende com esse texto, volta comigo lá, por favor. Volta comigo lá para Mateus capítulo 26. A segunda coisa que nós aprendemos é que Jesus, Ele não dependeu dos seus discípulos.
Eu quero dizer uma coisa para você. Ele estava ali com os seus discípulos. Daí ele saiu somente ali com Pedro, Tiago e João. E pediu para que eles vigiassem junto com ele, para que eles orassem. Porque ele estava prestes a viver a vontade perfeita do Senhor Deus, que era se entregar pelo teu pecado e pelo meu. Jesus, inclusive, ele diz, aqui no verso 38, ele diz assim: então lhes disse, Jesus abriu seu coração para eles: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Queridos, Jesus não dependeu dos seus amigos ou dos discípulos para viver a vontade perfeita de Deus. Quando Jesus voltou, o que eles estavam fazendo, os discípulos? Dormindo. Eu quero te dizer uma coisa, nós somos ensinados, e isto é uma bênção, que nós devemos andar junto com os irmãos. Nós somos ensinados, e isso é uma bênção, que nós temos que ter boas companhias, inclusive porque as más conversações corrompem os bons costumes. A pastora Simone falou sobre isso no domingo de manhã. Mas eu posso falar uma coisa? A tua vida cristã não depende do seu amigo. Viver a vontade perfeita de Deus não depende da pessoa que te dá carona para vir para a igreja. Nem do seu marido, nem da sua esposa. Viver a vontade de Deus perfeita não depende da sua condição financeira. Jesus levou os mais chegados dele para o momento de oração e disse para eles assim: eu estou triste, fica aqui, ora aqui junto comigo. E ele se ausentou e ele foi orar. Jesus, ele não desistiu de cumprir a vontade de Deus, que era morrer na cruz por mim e por você. Mas ele teve o apoio dos seus amigos? Não. Então, essa é a segunda coisa que nós temos que aprender nessa noite. Para viver a vontade perfeita de Deus, você não pode depender dos outros. Em todo tempo é um amigo, e na angústia se faz o irmão. Na multidão de conselheiros não falta sabedoria. O Senhor sempre diz para nós na palavra dele que nós devemos andar juntos. Mas na hora do vamos ver, na hora de fazer a vontade de Deus, é você e Deus. Não venha pôr a culpa no irmão que você não fez porque não teve ajuda. Vai comigo para Romanos. Romanos capítulo 12. Não, mentira. Romanos capítulo 14, verso 12. Romanos capítulo 14, verso 12. Vamos lá? Romanos. Aí, vamos lá? Vamos juntos? Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ficou claro para você? Você tem que orar pela conversão das pessoas? Você tem. Você tem que se esforçar pela salvação do seu filho, no sentido de dar bom exemplo, de ser uma bênção em casa? Você tem. É uma bênção caminhar junto? É uma bênção. Mas a tua salvação e o viver a vontade perfeita de Deus não depende do seu filho, nem do seu marido, nem da sua esposa, nem da sua condição financeira, nem da saúde. Muitas vezes não vivemos a vontade perfeita de Deus porque a gente depende do outro. Se ele não me respeita, eu também não respeito. Se ele não me honra, eu também não honro. Se ele não faz por merecer, eu não dou. E se a gente vai olhar para a palavra de Deus, isso é totalmente o contrário do que Deus nos manda fazer. Se aquela pessoa fala mal de você no emprego, você fala mal dela. Se seu patrão é injusto, você murmura. E viver a vontade perfeita de Deus, quando a gente olha para Jesus, tem a ver com se submeter à vontade dele e fazer o que ele nos ensinou a fazer. Cada um de nós, meus irmãos, se você realmente quer viver a vontade de Deus na sua vida. E o que a Bíblia fala que a vontade de Deus é? Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável.
Tem uma passagem da palavra de Deus que eu estou lendo eu estou fazendo a minha leitura bíblica normal, mas eu estou lendo a Bíblia junto com outras 2 pessoas de lá. Eu mando pelo WhatsApp, e nós estávamos lendo 1 Samuel, e eu me lembrei, porque já fazia tempo que eu não lia esse texto, de uma ocasião em que Davi, acho que você vai lembrar junto comigo, Davi já tinha cortado a orla do manto de Saul dentro da caverna, e quando ele fez aquilo, o coração dele meio que bateu forte, ele percebeu que ele tinha feito bobagem, e os homens que estavam com ele, que na verdade tinham incentivado ele a fazer aquilo, né? Ele disse para eles, eu não devia ter feito isso, é ungido do Senhor. Só que passada essa situação, ele estava de novo sendo perseguido por Saul, e num dado momento, a palavra de Deus fala que o exército de Saul se acampou a uma distância, e ele estava aqui com os seus homens. Junto com Saul, a Bíblia fala que estavam 3.000 homens escolhidos. Você acha que eram os magrelinhos, fraquinhos? Não, né? Se eram escolhidos, eram os robustos, amém? Estava lá Saul com estes homens, e Davi, ele disse assim para os seus homens, ele falou assim, eu quero saber quem de vocês desce comigo no arraial de Saul. E aí, quando ele estava dizendo, né, quem desce comigo? Um corajoso falou, eu vou. E esse corajoso era Abissai. Abre comigo lá, abre lá em 1 Samuel 26, do verso 8 ao verso 10. 1 Samuel 26, do verso 8 ao verso 10. Enquanto você está abrindo a Bíblia, eu vou falando, amém? Eu fico muito feliz de ver vocês com a Bíblia, sabia? Eu não sei, eu sou das antigas, eu sou da época que a gente grifava a Bíblia, anotava a Bíblia. O Daniel me deu uma Bíblia nova, eu continuo usando minha velhinha. E hoje em dia está tudo tão moderno, amigo, eu fico com medo, sabe por quê? Eu sou da época que quando a pessoa estava pregando, ela falava assim, porque no original, fala assim, assado, eu corria anotar, pintava, punha a data, sabe? E hoje em dia eu vejo o pessoal só com o celular, né, marido? Só com o celular, todo moderno, eu fico com muito medo que isso se perca. Aliás, quero contar uma coisa para vocês. Essa vinda para o Brasil também foi para fazer outras coisas, além de visitar vocês. E aí eu tive uma ideia. Eu sou da época que a gente fazia caderno de receita para os filhos. Alguém é dessa época? Eu tenho o caderno de receita da minha mãe. E eu estava pensando, Deus, eu vou começar a preparar uma Bíblia para as minhas filhas. Aí nós compramos, eu estou muito feliz, eu não vejo a hora de chegar lá e deixar, vou lê-la, vou fazendo as minhas anotações, vou passando a limpo, porque a minha já está ficando velhinha, né? E é isso, temos que preparar o melhor para os nossos filhos. E aproveito para dizer para vocês que o melhor para os nossos filhos não é aquilo que você pode comprar. Não é o melhor celular, não é a roupa de marca, não é a Melissa Carésima. O melhor que você pode dar para os seus filhos é um lar alicerçado em Cristo, em que eles possam aprender a verdade de Deus, e que quando eles estiverem lá, eles consigam já começar a discernir. Sabe que uma das preocupações, eu não esqueci de 1 Samuel, amém? Aguenta a mão? Aguenta a mão quem está aí, né? Quando nós estávamos para ir daqui para lá, uma das minhas maiores preocupações é como é que seria a questão da fé. Através do pastor Marcelo, que era da nossa igreja, que está lá em Belo Horizonte, a gente entrou em contato e nós conhecemos uma irmã lá da igreja. A nossa igreja é a única igreja de brasileiros lá, é a IBF, você pode procurar se você quiser na internet. E aí então eu vi que eles eram como nós éramos, vamos dizer assim, crer no Espírito Santo, crer na palavra de Deus como regra de fé, não acrescenta nada. E foi uma bênção, foi um oásis. Porque uma das coisas que eu pensava era, Deus, aqui na Ictus as crianças estavam tão protegidas. Aqui na Ictus as crianças vivem num ambiente cristão. Como vai ser, Deus, quando minha filha estiver lá? No meio dos árabes, no meio do mundo, com professores que não abençoam. Deus tem cuidado e muito. Principalmente porque as crianças chegam em casa e sempre comentam algo diferente. Que um professor bateu, que, whatever, muitas coisas elas compartilham. E muitas vezes elas também compartilham coisas que elas veem que são diferentes. Mãe, eles ouvem música do mundo.
Mãe, eles se comportam assim, assim. O melhor que nós podemos preparar para os nossos filhos é um lar cristão de verdade. Amém? Seja você caminhando sozinha, porque você não está só. De repente você pensa, Rita, eu estou sozinha, meu marido não me ajuda. E daí, você tem Deus, faz a sua parte, vive a vontade perfeita de Deus e o resto é com o Senhor. E Ele não falha. Amém? Mas como eu estava falando de 1 Samuel, você está aí comigo no capítulo... Foi o que eu disse, né, meus irmãos? Eu espero. Então, olha só, Davi falou assim, quem que vai comigo lá no território de Saul? Aí o Abissai falou, não, eu vou. Pensa, gente, se esse cara falou que ia sozinho com Davi, no meio de um território, onde Saul estava acampado, com 3.000 homens escolhidos, você acha que esse cara era um doido ou não? Você acha que ele estava indo, com que sentimento? Primeiro, eu acho que ele estava indo com um sentimento de fidelidade muito grande, porque era muito possível que morresse, você concorda comigo? Bom, mas ele resolveu acompanhar Davi. E o que está escrito aí em 1 Samuel 26, verso 8? Deixa eu abrir aqui. Diz assim, então, disse Abissai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai, não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Para aqui. Poxa, mas Abissai foi com ele. Abissai deu a vida, ele praticamente assinou lá, né, o certificado de óbito dele. Falou, não, vamos lá para o meio do território de Saul, vamos acabar com essa conversa. E quando chegou lá, Abissai deu um conselho torto para Davi. Mas Davi foi firme no seu propósito, porque ele queria viver a vontade perfeita de Deus. Não é porque as pessoas te apoiam e estão do seu lado que elas vão te dar os melhores conselhos. De fato, até mesmo quando um cristão te dá um conselho, você tem que submeter isso a quem? A Deus. Porque infelizmente o nosso irmão ele pode estar extremamente bem intencionado, mas ele pode estar errado. Volte comigo para Mateus capítulo 26. Então, queremos viver a vontade perfeita de Deus? Queremos. Primeira coisa, precisamos orar. Fazer como Jesus fez. Jesus foi orar. A segunda coisa, não podemos depender de quem está do nosso lado. Jesus foi até a morte, e morte de cruz, porque ele tinha o coração em Deus. E mesmo que os discípulos dele estivessem dormindo, ele tinha um propósito. E tem que ser assim na sua vida. Se você escuta eu falar e você percebe que muitas vezes você deixa de fazer as coisas, porque você não tem companhia, Deus está falando com você nessa hora, eu espero que você esteja entendendo. Você não precisa de companhia para fazer as coisas de Deus, nem de apoio. Amém? E por último, Jesus Cristo sujeitou a sua vontade a Deus. Jesus foi até o Senhor Deus, ele disse, Pai, que seja feita a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Quando a gente conhece o Senhor Jesus, a gente não morre. Nós continuamos tendo vontade. Aliás, nós temos muitas vezes uma vontade extremamente enganosa. Continuamos tendo julgamentos e pré-julgamentos e tomando decisões que muitas vezes nos levam para buracos profundos e que para sair de lá não é fácil. Se você quer viver a vontade perfeita de Deus, você precisa fazer como Jesus fez e entregar a tua vontade e falar, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque a minha vontade, meu irmão, e a sua vontade, sabe como é que ela é? Muitas vezes ela é carnal. Abre comigo um texto lá em Lucas. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, eu vou ler com você o verso 51 e 52. A nossa vontade, muitas vezes, movida pelo momento, movida pelo calor da situação que você está vivendo. A nossa vontade, muitas vezes, é gritar.
é desonrar. A nossa vontade não é fazer aquilo que Deus deseja que seja feito. Estou com medo de estar mandando vocês abrirem no lugar errado. Não, certeza que não é esse texto. Ai, gente. Lucas. Olha, a primeira vez que isso acontece comigo. Não, é aqui mesmo. É que eu peguei o texto todo. Lucas 9, 51 a 54. Eu vou ler tudo com vocês. Começa no 51, acompanhe comigo. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Aqui esse texto fala que Tiago e João, diante da situação de terem sido bloqueados naquilo que eles desejavam fazer, que era preparar o caminho para o Senhor ali, eles pensaram imediatamente: vamos resolver. De que jeito que eles queriam resolver? Tacando fogo em tudo, gente. Fogo no parquinho. Senhor, vamos orar e vamos mandar cair fogo aqui, vamos destruir tudo. Às vezes, irmãos, a gente pode não sentir vontade de tacar fogo nas coisas, literalmente, ou de orar ao Senhor. Mas quem de nós, muitas vezes cheio da nossa própria vontade, não agiu na carne e não semeou para viver uma vontade que não era a perfeita de Deus? E se você plantar a semente errada, se você continuar plantando a semente errada, o que vamos colher de diferente? Se queremos viver a vontade perfeita de Deus, temos que semear da maneira de Deus. Seguindo o exemplo de Jesus. Jesus foi orar. E, aliás, eu quero fazer uma observação, eu ia repetir os pontos para você. Quando nós chegamos lá, como eu disse para você, uma das minhas preocupações era nós termos uma igreja para adorar o Senhor Deus lá. Embora a gente está com o coração aqui eu me sinto realmente em casa. Nós precisávamos de um lugar para continuar sendo edificados na fé e para servir. Quando eu cheguei lá, uma das coisas que me alegrou o coração é que o pastor de lá, ele é muito parecido com o apóstolo nesse sentido. Se você quer fazer algo, ele te dá liberdade para fazer. Você quer servir? Quer fazer uma coisa? Vem. E nós chegamos lá e conversando com os irmãos e falando com Deus, eu pensei: Pai, quero te servir em alguma coisa, me usa. E eu já estou fazendo parte do ministério, ensinando na classinha das crianças e também na intercessão. Intercessão foi meu primeiro ministério, lá atrás, né, Tereza? Lá atrás, com a pastora Vilza. E por que eu estou falando isso? Nós estávamos num jejum junto com a intercessão, por algumas coisas, pela mudança de prédio, porque nós estávamos saindo de um lugar em que nós, na verdade, estávamos fazendo os cultos, não tão assim na legalidade, estávamos adorando a Deus, e estávamos indo para outro lugar, tínhamos que orar muito para que essa mudança acontecesse. Corta essa parte aí, quem que edita o vídeo? Estávamos orando e o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo o quê? Algo para mim, vou abrir para você o meu coração. O Senhor disse para mim: além do jejum que você está fazendo, por que você não tira as mídias sociais? Isso rouba o seu tempo comigo. Nós estávamos no meio da reunião de oração e o Senhor falou isso ao meu coração. E eu pensei: amém, Senhor. Eu vou tirar. Aí você vai falar assim: pô, Rita, mas você tem 2 filhas, um marido, você fica lá no celular o tempo inteiro? Não, irmãos, eu não fico o tempo inteiro. Eu lavo,
Passar, não passo. Eu lavo, eu cozinho, eu cuido da tarefa das crianças, eu dou aula particular lá, porque também ficar parado, você sabe que não é comigo. Já arrumei, o senhor me mandou 4 alunos, tá uma bênção. Só que todas as vezes que eu tinha um tempinho, o que eu fazia? Eu pegava o celularzinho. Aí eu ia para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp, que sempre tem bastante mensagens. E aí, o meu tempo espontâneo com Deus, porque o Senhor fala para a gente orar em todo tempo. Aquele texto de Efésios, eu estou preocupado um pouco com o tempo, mas eu não quis falar muito sobre o texto de Efésios, mas o versículo de Efésios fala para a gente orar em todo tempo. E quando eu não estou presa no celular, eu estou orando o tempo todo. Eu estou cozinhando, eu estou orando, eu lembro da escola, eu oro pela escola, eu oro pelo irmão daqui, eu oro por lá, eu oro por você, eu oro pelo pastor de lá. A gente está orando todo o tempo. Agora, o que estava acontecendo comigo? Dava um minutinho, vamos para o celularzinho. E na semana, meus irmãos, em que eu tirei o celular, não todo, né, porque celular é comunicação com os pais dos alunos também, enfim. Mas assim, Facebook, Instagram, Twitter, tudo aquilo que você pode imaginar que exista, eu percebi o quanto aquilo fazia parte da minha vida. E o quanto diferente é, quando ao invés de você ir para a caixinha do nada do celular, você para e você fica quietinha, buscando ouvir a vontade de Deus, buscando ouvir a voz do Senhor, deixando Deus trazer no seu coração pessoas para você orar. Você devia tentar. Você ia ver que diferença ia fazer na sua vida. Tira uma semaninha para Deus para você ver. Então, voltando para o texto. Primeira coisa que Jesus nos ensina através da vida dele, nesse momento no Getsemane. Você quer viver a vontade perfeita de Deus? Vai orar como Jesus orou. Vai orar para viver a vontade perfeita de Deus. Segunda coisa, não dependa dos outros. Jesus não dependeu dos discípulos, nem dos mais chegados. Seu amigão, ele vai falhar, amém? O seu irmão na fé, aquele que você olha como exemplo, ele vai falhar. Tudo bem, tudo bem. Você vai para um alvo, e o alvo é Cristo. Se as pessoas ao seu redor falharem, amém, você perdoa elas, e porque cada um de nós vai prestar contas de si mesmo. E por último, mas não menos importante, sujeite a sua vontade. Senhor, eu estou com vontade de me separar. Eu estou cansada, Deus. Eu estou orando já faz tempo, Ele não muda. Pega essa tua vontade e leva diante de Deus. E agora eu quero orar por você. Eu vou pedir que você coloque o seu coração aí diante de Deus. E eu vou pedir para que os pastores venham para frente. Por favor, podem já vir pastores, presbíteros, diáconos. E eu quero fazer um apelo a você. Que você seja vulnerável, como Jesus virou para os seus discípulos e disse, eu estou triste até a morte, eu estou angustiado. Eu queria te convidar a ser vulnerável nessa noite também. Eu vou te colocar os 3 motivos de oração. E se você se sentir na liberdade do Espírito, quando você chegar diante desse pastor, esse presbítero, esse diácono, esse homem de Deus, você vai dizer qual é o motivo da oração. Se você percebe, se você ouvindo o Senhor falar nesse culto com você, porque não sou eu que estou falando com você, é o Espírito Santo de Deus. Se você percebe que na verdade você não tem orado, você diz, eu quero a vontade de Deus, mas você não está intercedendo. Eu me lembro que a Cíntia, e eu falei para ela que eu ia citá-la como exemplo, a Cíntia que é diretora do Colégio Ictus hoje, a Cíntia acordava mais cedo, ela dizia para mim, pastor, eu não tenho tempo para orar. Sabe o que ela fazia? Ela acordava mais cedo para orar. Porque quando a gente quer tempo, a gente cria tempo. A gente cria tempo. Se aquilo que a gente quer fazer é prioridade. Então se você percebe que você não tem tido uma vida de oração e você quer mudar, quando você chegar diante da pessoa, peça isso, fala, ore por mim, eu preciso mudar a minha vida de oração. Se você percebe que você é muito dependente dos outros, você só faz um curso se o outro fizer, você só vem para a igreja se o seu amigo vem, você só vai no Suel se o seu amigo vai, você só compra yakisoba se o seu amigo compra. Irmão, em nome de Jesus, seja liberto disso. E vá viver a vontade perfeita de Deus na sua vida, independentemente de quem é o seu marido, de quem é a sua sogra,
você não depende dessas pessoas, você depende de Deus. E por último, se você percebe que muitas vezes você coloca o carro na frente dos bois e você faz a sua vontade na vontade de Deus, fala para o seu irmão aqui na frente, para ele orar por você e falar: olha, eu não consigo me sujeitar à vontade de Deus. E enquanto você estiver aqui recebendo oração, eu vou orar por você daqui, amém? Se você sente que essa palavra é para você, desce. Vem aqui receber óleo sobre a sua cabeça, vem aqui receber oração. Peça a Deus, receba nesse momento a unção de Deus sobre a sua vida, para que você possa viver a perfeita, a maravilhosa vontade de Deus. Pai, sujeitamos as nossas vidas ao Senhor nesta noite. E queremos pedir perdão ao Senhor, Deus amado, quando muitas vezes, Pai, dependemos mais das pessoas ao nosso redor do que do Senhor para viver a Tua vontade. Te agradecemos, Deus amado, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de recomeços. Te agradecemos, Deus amado, por Jesus Cristo, que o Senhor enviou. Que o Senhor enviou para morrer por nós. Que o Senhor enviou, Deus amado, para rasgar o véu do alto a baixo. Que o Senhor enviou, Deus amado, para que pudéssemos ter acesso livre ao Senhor. E te agradecemos, Deus amado, porque o Senhor, oh Deus, oh Pai, porque o Senhor sustentou Jesus Cristo nesse momento de tanta angústia e de tanta tristeza. Pai, isso nos mostra que o Senhor também nos sustenta na nossa tristeza, que o Senhor também nos sustenta na nossa falha, que o Senhor também, ó Deus amado, deseja cumprir a Tua vontade. Senhor, a vontade que temos é que a nossa casa seja um lugar de paz. A vontade que temos, ó Deus amado, é que em nome de Jesus possamos viver o Teu Evangelho, possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, vem alinhar as nossas vidas. Pai, eu só vejo o exterior, mas o Senhor vê o interior dos Teus filhos e das Tuas filhas. O Senhor sabe, Deus amado, quantos aqui estão cansados, porque tomaram várias decisões, Senhor, várias decisões, Pai, e estão vivendo uma vontade que não é a Tua vontade, Pai. E nem sequer, Deus amado, tem colhido os frutos que eles desejavam. Porque o Senhor é quem traz o bom fruto, Deus. O Senhor é quem traz o fruto doce. O Senhor, ó Deus amado, é aquele que mesmo em meio às tribulações, nos traz a doçura, Pai. O Senhor é aquele que transforma a maldição em bênção. E o que nós queremos é isso, Senhor. Estar no centro da Tua vontade. Por isso, Pai, nessa noite eu intercedo pelos meus irmãos. Aqueles, Deus, que têm vivido dias amargos, Pai. Porque colocaram a vontade deles acima da Tua vontade. Eu peço que nesta noite, Pai amado, o Senhor venha consertar essa situação. E o Senhor traga estratégias. E o Senhor traga direcionamento. E o Senhor mostra, Deus amado, como sair dessa situação difícil em que eles se enfiaram, Deus. Eu peço, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor avive os Teus filhos. Aqueles que já não têm mais orado. Aqueles que estavam desanimados, Pai. Aqueles que já chegaram até a dizer: eu não oro mais por isso porque nada muda. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor mude, Senhor, mude o coração dos meus irmãos, e que nessa noite eles sejam impactados pelo Teu Espírito, Senhor, e que eles voltem a orar, e que eles voltem a crer, e que eles voltem a interceder, Pai amado, por aquilo que eles sabem que é a Tua vontade, Deus. Oh, Pai, sem o Senhor nada nós podemos fazer, Deus. Sem o Senhor nada nós podemos fazer. Queremos a Tua vontade, Deus. Queremos somente a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos a orar como Jesus orou, Senhor. A depender somente do Senhor e não daqueles que amamos e que estão à nossa volta, Pai. E também, Deus amado, a sujeitar, Deus, a sujeitar a nossa vontade, a Tua vontade. Te adoramos, Pai. Te adoramos porque conhecemos o verdadeiro. Porque nunca mais estaremos sozinhos, Pai. Te adoramos porque o Senhor nos trouxe vida abundante aqui, vida eterna, Deus. Te adoramos pela esperança, Pai, pela esperança da vida. Te adoramos, Senhor.
Não há Deus como o Senhor, aleluias. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Aleluias. Igreja, se coloque em pé. Eu vou despedir vocês. Vou deixar os irmãos aqui orando. Se você precisar de oração, depois venha para frente. Mas o meu desejo é que você vá e seja muito abençoado. Amanhã nós vamos embora. Amanhã saímos aqui de Araraquara logo cedo. E o nosso voo sai à 1h. Que prazer foi estar aqui com vocês. Que prazer. Que saudade. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua presença aqui. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito, o nosso Consolador, que nos cerca por detrás e por diante, Senhor. E eu peço que em nome de Jesus o Senhor despeça os teus filhos, cheio desse Espírito, Pai, cheio desta paz, cheio da certeza e da fé de que o Senhor ouve a nossa oração. E que eles possam ser muito abençoados, com decisões novas, com a dependência do teu Espírito, com o desejo de estar na tua presença. Eu peço que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, Pai. E que eles possam viver a tua vontade, Pai, a tua perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glorifica ao Senhor com as tuas palmas. Glorifica ao Senhor com as tuas palmas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Nós vamos orar pelo Daniel e pela Rita, pelas crianças. Vão estar voltando. Não tem problema. A gente ora por eles mesmo, elas não estando aqui. Levante suas mãos para cá, vamos abençoar a vida deles. Obrigado, Senhor, por esses dias que estivemos juntos. Obrigado, Deus, pela obra que o Senhor está fazendo na vida da Rita e do Daniel ali, Senhor, porque o Senhor os tem feito crescer. Obrigado porque o Senhor começou uma boa obra e o Senhor vai completar. Ó Deus, é bom nós nos encontrarmos, é bom estarmos juntos e ver o Teu Espírito agindo, ó Deus, em todos os lugares da terra. Peço que o Senhor os guarde agora na volta para Dubai. Na ida, agora todo o processo da viagem, na alfândega, imigração, na entrada do país, que o Senhor os abençoe e os proteja, que da mesma maneira que eles chegaram aqui em paz, eles voltem em paz, e da mesma maneira que esse tempo passou tão rápido, assim também passe os próximos tempos, e nós possamos nos encontrar e possamos voltar a fazer a Tua obra. Peço que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor continue dando capacidade e sabedoria para o Daniel naquilo que ele faz, dando graça e sabedoria para a Rita naquilo que ela faz, protegendo as crianças, Senhor, de toda e qualquer influência da cultura que nós não cremos que é a Tua. Protege, Senhor, a família deles e guarda-nos. E continua a usar a vida deles ali, ó Deus, não somente em Dubai, mas também aqui no meio da nossa igreja, por meio das ministrações, por meio de tudo aquilo que ela tem se envolvido, que ele tem se envolvido. Nós te agradecemos por tudo e te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Boa viagem.